Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, fim de rodada número 22, né? Estamos aí na terceira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, né? E o Botafogo segue na liderança, apesar da derrota de hoje contra o Juventude no Alfredo Jaconi. O Botafogo inicia o retorno nessas três primeiras rodadas de uma forma que a gente não esperava, né? Porém, os adversários também não iniciaram bem o retorno e por isso o Botafogo ainda se mantém como líder da competição, né? O Botafogo nessas três primeiras rodadas do retorno, o Botafogo perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Juventude e venceu o Atlético Goianiense. Então são duas derrotas e uma vitória nessas três primeiras rodadas do retorno do Campeonato Brasileiro. Mas os nossos principais adversários, né, o Flamengo e o Palmeiras, também não iniciaram muito bem. O Palmeiras, nas três rodadas do retorno, empatou 2 e perdeu 1, né, então não venceu ainda o Palmeiras nesses três primeiros jogos do retorno. E o Flamengo venceu um, empatou outro e perdeu o outro. Então o Flamengo aí 4 pontos em 9 possíveis, Palmeiras 2 pontos em 9 possíveis, Botafogo 3 pontos em 9 possíveis. Então os três primeiros colocados, né, começaram muito mal esse segundo turno e vão ter que se recuperar para não ver outros times se aproximando, o que já começou a acontecer. Por isso estamos vendo o Fortaleza como o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro. Fortaleza já vinha numa campanha muito boa no primeiro turno, um final de primeiro turno muito interessante, e o Fortaleza inicia esse segundo turno a 200 por hora. 3 vitórias em 3 jogos nesse segundo turno, né? O Fortaleza 9 pontos em 9 disputados nesse início de segundo turno. Então Fortaleza realmente aí é quem se deu melhor na rodada. Mais uma vez o Fortaleza consegue chegar ali na cola do Botafogo. Isso porque o Fortaleza está com um jogo a menos, né? O Fortaleza tem 21 jogos disputados, 12 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. E o Flamengo também tem um jogo a menos. Já o Botafogo, né, tem 22 jogos, o Palmeiras também 22 jogos. Então o Fortaleza, se vencer essa partida que está atrasada, pode até ultrapassar o Botafogo. Por isso o Botafogo precisa realmente aí ficar muito ligado e entrar de vez no segundo turno, né? É claro que hoje o jogo contra o Juventude e também o jogo contra o Cruzeiro foram jogos em que o Botafogo colocou time misto, né? Colocou ali um time alternativo. Isso pode ter sido sim a explicação das derrotas, mas o Campeonato Brasileiro ele é cruel, né? Ele cobra um preço muito caro para quem começa a dar mole, né? Então o Botafogo precisa se ligar aí para não deixar escapar essa liderança. Hoje deu sorte porque o Flamengo e o Palmeiras se enfrentaram. O Flamengo estava passando o Botafogo, estava vencendo a partida, no finalzinho o Palmeiras conseguiu empatar e aí por isso o Botafogo se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, liderança mantida, próxima rodada, Botafogo e Flamengo. Clássico. Olha aí, ó, a importância, né, desse jogo, a importância do Campeonato Brasileiro. Né? Temos aí o Palmeiras pela Copa Libertadores na quarta-feira, um jogo extremamente importante de uma competição que talvez todo mundo queira dar aí uma prioridade, né, que é a Libertadores, é a principal competição do continente. Porém, no domingo tem Flamengo no Newton Santos, clássico, né? Então, é isso. E aí, na outra semana, tem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Então, não tem jogo fácil, não tem aí moleza. O Botafogo vai precisar aí agora, nesses 3 jogos, eu acho que não vai ter como poupar. Se poupou hoje contra o Juventude, botou um time misto e tudo mais, agora, meu amigo, bota em campo, né? E bota para jogar os titulares contra o Palmeiras, contra o Flamengo. Acho que dificilmente vai ser um jogo em que vai ter que poupar, porque é clássico, Botafogo já vem de derrota no Campeonato Brasileiro, então dificilmente vai ter aí essa questão de poupar jogador. Então é isso,
vai ter que agora pegar esses 3 jogos aí, tentar se agarrar nesses 3 jogos para poder reverter esse cenário, onde o Botafogo está colocando o time titular, está vencendo, está colocando o time misto alternativo, está perdendo. É isso que está acontecendo aí nesses últimos jogos. Vamos ver o que vai acontecer, então, nesta próxima semana, onde são 3 jogos realmente, né? 3 grandes jogos, né? 2 jogos contra o Palmeiras, um jogo contra o Flamengo. São as 3 equipes protagonistas, né? Dessa temporada até o momento, né? E vamos falar um pouquinho também sobre questão de sistema defensivo do Botafogo, né? O sistema defensivo do Botafogo que até então estava tendo bons números no Campeonato Brasileiro, né? O Bastos, Kisanga com o Alexander Barbosa vinham dando conta do recado, né? Porém, a gente tem aí uma situação em que a gente precisa falar, né? O Bastos, ele não é um super-homem que vai conseguir jogar 50 partidas seguidas, 60 partidas seguidas. O Bastos precisa também descansar, ele vinha tendo uma minutagem muito alta, né? Mesmo ele tendo ali um físico que a gente percebe que é um jogador diferenciado, ele precisa, né, controlar aí essa questão da minutagem. E todas as vezes que a gente precisa tirar o Bastos para colocar o Walter em campo, o Botafogo perde. Essa é uma estatística muito cruel mesmo e é verdade, né? Todos os últimos jogos que o Lucas Walter jogou, o Botafogo perdeu. Cruzeiro, o Botafogo teve um empate também com o Vasco, que foi um sabor de derrota. Criciúma, né? Hoje contra o Juventude. Então, e não são só situações em que o Walter está dentro de campo, não. São erros graves do Walter, né? Então, realmente, a situação do Lucas Walter está muito ruim com a torcida do Botafogo, né? O que eu tenho de informação em relação à questão do zagueiro é que o Botafogo realmente está com dificuldades, e isso está muito óbvio, né? De o Botafogo encontrar aí um zagueiro para que o Botafogo consiga contratar. Mas o Botafogo mesmo já entende há muito tempo, né, que precisa trazer pelo menos 2 zagueiros. O Botafogo quer trazer 2 zagueiros, não é um só. 2 zagueiros para compor esse elenco, porque o Luiz Segovia, que é uma opção que hoje está no elenco, o Arthur Jorge não coloca ele em campo, não dá minutagem a ele, né, ele prefere colocar o Marçal de zagueiro do que colocar o Luiz Segovia. O Pablo tem um problema muito sério com questão de lesão, que não consegue entrar em campo. O Pablo que está emprestado pelo Flamengo. Então acaba sempre sobrando pro Lucas Walter, que está numa situação muito delicada. É um jogador que realmente não deu liga no Botafogo. É um jogador que a torcida já não confia. É um jogador que realmente, quando entra em campo, eu não sei se é só questão de realmente de estar numa má fase, ou questão de ruindade mesmo, ou questão emocional, mas é um jogador que a torcida sabe que quando ele está em campo, parece que alguma coisa de errado vai acontecer, e acontece, igual aconteceu todos os últimos jogos que eu citei. É uma sucessão de erros, o Lucas Walter vem errando muito e a torcida sabe que vai dar problema. Então o Botafogo está aí atrás de zagueiro, está demorando mais do que o esperado, né, para poder contratar um zagueiro, né? O Botafogo que investiu muito no ataque, no Almada, no Luiz Henrique, no Matheus Martins, investiu muito em atacantes, investiu em jogadores realmente que a torcida se animou, mas o elenco está cobrando o preço do muito investimento na parte ofensiva e o pouco investimento na parte defensiva até então. Então o Botafogo ainda tem tempo de tentar gastar um dinheiro, de tentar fazer um investimento para o setor defensivo, né? O Botafogo ainda tem esse tempo para o Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, a gente vai ter que ir com o Bastos e o Barbosa mesmo, né? Vamos com o Bastos e o Barbosa e torcer para que tudo ocorra bem. Isso porque o Barbosa é meio 880, né? O Barbosa ou faz uma partida muito boa, em que a torcida realmente fica muito feliz com a atuação dele, ou também o Barbosa faz uma partida tenebrosa. Não tem meio termo com o Barbosa. Ou ele vai realmente ser o melhor em campo, um dos melhores em campo, ou então ele vai falhar tudo. Comprometer linha, dar bote errado, enfim. Ele é esse tipo de jogador, né? Já o Walter é bem regular, joga mal todos os jogos. É basicamente isso.
Então, o Botafogo tem hoje de zagueiro confiável só o Bastos, né, que vem mostrando essa segurança, essa confiabilidade para o torcedor. Então, o Botafogo está nessa sinuca de bico. Para a Libertadores não tem mais tempo. Inscrição encerrada, vamos com o que a gente tem contra o Palmeiras. Mas para o restante da temporada, para o Campeonato Brasileiro e quem sabe para umas quartas de final de Libertadores, caso o Botafogo consiga passar do Palmeiras, é primordial que o Botafogo traga zagueiro. É primordial. Não pode cair no esquecimento. Se o Botafogo já está errando em demorar tanto para trazer zagueiro, né? Já está no erro o Botafogo. É importante que se diga isso. Já está errado. Agora, esse erro pode ser consertado, né? Pode ser amenizado se trouxer, talvez aí nessa semana, né? Iniciando a semana agora, conseguir fechar uma contratação aí nessa semana ainda. Pode ser minimizado o erro. E agora, com essa surpresa do que aconteceu com o Damian Soares, lateral direito, né, que a gente estava numa certa tranquilidade ali com ele de titular, né? Agora essa situação em que ele está afastado, não deve mais jogar pelo Botafogo, Matheus Ponte vira titular. É uma situação em que o Botafogo precisa, senso de urgência, né, contratar um lateral direito para repor essa saída do Damian Soares. Urgente, para ontem, sem demora, precisa contratar um lateral direito experiente para suprir a saída do Damian Soares, né? O Ponte é um jogador que eu, particularmente, não gosto, não tem problema nenhum eu falar isso, é questão de gosto. Ele é um jogador que tem gente que gosta, tem gente que acha promissor, tem gente que acha que ele vai evoluir. Eu realmente não curto o futebol dele e tudo bem, são opiniões, você pode gostar e eu respeito, eu não curto muito o futebol dele e eu acho que o Botafogo precisa ter um outro lateral direito mais experiente, um lateral direito para suprir a necessidade que a gente está tendo após essa confusão toda do Damian Soares, né, que ele próprio arrumou. A confusão não foi culpa do Botafogo, foi do próprio Damian Soares, então o Botafogo agora tem que ter aí um senso de urgência e conseguir contratar um lateral direito para repor essa saída do Damian Soares, né, para que a gente não sofra na lateral direita, tal qual a gente está sofrendo na zaga todas as vezes que a gente está tendo que substituir o Bastos. Quando a gente substitui o Bastos, entra o Walter e é derrota na certa. Todos os últimos jogos foram assim. Sai o Bastos para descansar, o Botafogo perde porque entrou o Walter e aí, com Walter e campo, não tem placar zerado. E é isso que acontece todas as vezes. É impressionante, tá bom? É isso. Conversinha aí de final de domingo, né? Vamos continuar falando. Quarta-feira tem um jogo de Libertadores e domingo tem clássico contra o Flamengo pelo Brasileiro. Depois, na outra quarta, Libertadores de novo. Tem muito assunto pra gente falar nos próximos dias. Um abraço e até a próxima.